Você verá. Aimiri Sustentabilidade. Atente para a vida. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olha a gente aqui de novo, Toda semana. trazendo o melhor pra você, ó. Bom, vamos lá, pessoal. Sabe que dia é hoje? Você sabe que dia que é hoje? Você sabe que nós estamos falando justamente desse dia? E neste dia, E neste dia, dia 5 de junho, de junho. Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente estava discutindo aqui que a gente não sabia se falava meio ambiente feliz ou meio ambiente. Um pouco cabisbaixo. Com mais entonação ou, indignação. Porque se você tem uma data comemorativa, você tem uma história. Sim, para lembrar. Comemorativa nem é a palavra, né? Se for parar pra pensar. Se tem um dia, tem uma história. E nem sempre essa história é a melhor, né? Sim, não vamos citar porque tem muitos exemplos, daria 3, 4 programas só falar das datas. É um pouco recente, que é o Dia da Mulher, né? Sim. Mas tudo bem, não é o foco meio ambiente, vamos lá. Ai. Mas não deixa de falar também da mulher, porque é terra. Mãe Terra. Mãe Terra, Gaia. Muito bem. Gosto muito desse nome, dessa história de Gaia. Inclusive você me apresentou em meados de 2000 e alguma coisa, deixa eu falar. Muito bem. Enfim, pessoal, por que da data? E aí, Rocco? O porquê da data? Porque realmente começaram a pensar realmente no quê? Numa conferência onde tivesse um ambiente para a questão humana. Né? Um ambiente voltado para a questão humana. Isso em 1968. Começou ali com uma sugestão da Suécia, em 68, que acho que aí o olhar já começou a se atentar para essas problemáticas que a gente vem falando nos vídeos e tudo mais. Aí, 4 anos depois, começaram, nesses 4 anos de preparativos, em 72... que veio a conferência, a primeira conferência da Organização das Nações Unidas, para o ambiente humano. Sim, a temática dessa conferência foi posta com um nome bem emblemático, Bonito, né? E já é impactante, que é Only One Earth, que é apenas uma Terra. Isso. Então assim, oi, só tem uma, o que a gente vai fazer? Se você for ver, é lógico, tudo remete também para uma questão da casa, né? Qual é a nossa casa? Tudo bem, você tem a sua casa que tem que ser organizada, tem que viver num local de harmonia e se você for sair da sua casa, o pensamento tem que ser o mesmo, para o planeta também. Sim, e bate muito com aquela frase que a gente usa, que fala assim, você não está jogando fora, você está jogando dentro, de toda forma. Você podia repetir porque eu adorei. Qual quando a gente joga o lixo, a gente não tá... o tema da... Isso! Do Only One Earth? Isso! Olha que bonito. Apenas uma Terra. Only One Earth. Bonito, hein? O inglês está em falta, mas às vezes está em dia. Vamos lá, pessoal, continuando aqui. Não existe esse rolê de, tô jogando fora, a gente tá jogando dentro do planeta. Tá fora do meu espaço, que eu uso no dia a dia, fora da minha casa, mas ainda tá no planeta vagando por aí. E olha só, em 1972, então, 1972, 5 de junho de 1972, isso foi o quê? Chamado também de Conferência de Estocolmo, na Suécia. Sim. Que foi justamente no local que nasceu o prêmio Nobel, de Adolf Nobel, porque ele basicamente tinha uma ideia, que inventou o dinamite, e ele quis doar toda a sua fortuna para a questão mesmo dos grandes inventores. E a ideia de Estocolmo foi mais ou menos essa, de começar a puxar por uma questão mais científica mesmo. Aí você pode falar para mim um pouquinho aí de 78? 78, como você disse, 68 começou a pensar. 72 lançou na primeira conferência. E 78, aí sim, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 78, então demorou praticamente 4 anos aí para criar, na ONU, só realmente programas voltados para o meio ambiente. Um departamento só para isso.
Isso. E aí o Brasil, um pouquinho atrasado, mas... Não foi atrasado, né? Mas assim, foi muito legal. Depois praticamente de 20 anos, 72, eles quiseram realmente fazer outras conferências. E realmente quiseram fazer onde? Aqui no Brasil. Por quê? Então em 92 veio a Eco 92 no Brasil. Isso. Por quê? Porque na Eco 92 eles queriam realmente pensar no seguinte, em algo que pudesse ser o quê? De pensamento para todo mundo, mas o país que mais se aproximava em questões de biomas, né, mais preservado era o Brasil. Que a gente, por isso que a gente falou no começo, será que é triste ou é alegre? Feliz, é. Então olha só, o ano passado completou 50 anos dessa primeira conferência. E nós estamos praticamente com 30 anos da Eco 92. Então se a gente for ver, muita coisa foi falada, muita coisa foi tratada, mas de efeito mesmo foi muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Digamos assim que essas datas elas trouxeram um olhar, né? Para essa questão. Mas a gente consegue ver algo que foi efetivo, assim? Foi muito pouco. Algumas isso que preservações só, né? Exatamente. Porque se a gente for somar tudo que foi feito, dá mais ou menos 11%. 9% a 11%. De todos esses tratados e tudo mais, foi muito pouco. Então né? ficou um pouco mais na conversa do que na ação. Porque colocar esse pensamento na cabeça de todo mundo não é fácil. Tá bom? Eu imagino então, mesmo. A ciência tem uma participação muito grande. Né? Por quê? Porque a ciência está mostrando, está acontecendo, vai acontecer. Mas precisa unir realmente políticos, líderes, Sim. né? Pessoas engajadas na engajadas, que tenham vontade mesmo para começar a mudar. Só que a gente está há quantos anos? 51 anos demandando de atenção, vamos por assim. Demandando de atenção. E a data de hoje não é para morrer, porque praticamente vai ser a semana que justamente a proposta da ONU que fosse falado numa semana. Um período, né? Num período, nesta semana do dia 5, tá bom? E isso vocês vão ver ao longo desta semana, muitas coisas sendo faladas aí sobre o meio ambiente, que tem que ser falado mesmo. Sim. Se duvidar, mais de uma vez por ano, né? A gente tem que estar sempre em pauta, né? Por isso que o Remir existe, por isso que as coisas precisam serem faladas, os vídeos postados e batalhar para conseguir uma melhora, né? São anos e anos de visão e pouca coisa em prática, então pouca retorno. Vamos lá. Por isso que o tema sustentabilidade tem que ficar direitinho na cabeça de todo mundo. Senão a gente não vai ter mudança, senão não haverá mudanças. Falando em mudança... Falando em mudança, né? A gente refletiu bastante um ato trágico que aconteceu, né, nesses últimos anos, que foi a pandemia do Covid. E a gente estava associando sobre o meio ambiente, como respondeu a essa pandemia, né, como metade, ou se não 80% do planeta guardado em casa. Sim. Seres humanos guardados em casa. Mês passado, justamente no dia 5, né, de maio, no dia 5 de maio, foi basicamente o encerramento aí da pandemia, né? Ou seja, das condições aí para retirar no formato de pandemia. Né? Não que a doença acabou, gente, a doença não acabou, né? Mas pela Organização Mundial de Saúde, nós saímos do estágio de pandemia. Então aí o que acontece, né? Faz um mês, dia 5/5. Tanto é que nós estávamos conversando até aqui, a gente precisa lançar também nesse dia um outro dia, né? O dia da lucidez. Né? Por quê? Porque o que nós vimos nessa pandemia, tadinho, de quem? Da população, do ambiente, de tudo. De tudo, foi caótico no geral, né? Foi muito caótico. Foram anos de muita coisa. Você não tem nem palavra para descrever, né? Porque são sentimentos muito confusos e extremos. Ao mesmo tempo que a gente teve gente muito triste, a gente teve gente muito feliz.
que conseguiu se recuperar, que não perdeu o ente querido, que teve essa consciência de quanto era importante se cuidar, se prevenir, né? Então a gente também está sempre assim com um mix de sentimentos pós-pandemia, né? Assim como foi durante a pandemia. Mas, como estamos falando de meio ambiente, a gente levantou umas questões no nosso debate aqui sobre, vamos pôr assim, como coisas boas que aconteceram quando a Terra desacelerou. Foi até esse termo que a gente conversou. Quando a gente pandemia desacelerou. não foi uma coisa boa, tá? Não. Mas coisas boas aconteceram, tudo Sim. bem? Para ficar claro aí Sim, que a gente que não, exatamente. não queria a pandemia, não queremos outra, com certeza. Mas teve um lado muito bonito que houve aí em relação à pandemia. Qual lado bonito? O índice de diminuição de poluição foi praticamente 5,6%. E tem relatos, né, foram mostrados nessa época, praticamente ali na Itália, os canais praticamente limpos. Renovados, né? Renovados, com a cor mesmo do que deveria ser a água, né? Normal. A gente fala da parte bonita, que é no quesito da desaceleração da metrópole, né? Sim. Aquele caos da cidade, do centro urbano, que teve que dar uma segurada nos eventos. Então deu a oportunidade do natural, da natureza aparecer. Né? Teve vídeos, eu lembro bem que pareciam vídeos de animais andando pelo centro da cidade. Também. Família de patos caminhando, que conseguiu meio que pôr o pé sem correr risco, né? O canal limpo. Sim. Os dias mais claros. Sim. Emissão de poluição tipo nítido, né? Diminuição. O que se imagina, né, que a gente pudesse diminuir em 7,6% os índices de poluição. Na pandemia chegamos, como eu disse, 5,6%. 5,6. Então é lógico, se você for pegar basicamente vários satélites aí, ele vai mostrar que em certas regiões, principalmente na China, os países realmente aí que são grandes poluidores, né, Estados Unidos e tudo mais, teve uma diminuição muito grande, né? Então foi o que a Sabrina acabou de falar. Isso favoreceu o quê? Isso favoreceu com que a gente pudesse ter esta lucidez. Espera aí, o que estamos fazendo? Né? É uma coisa que a gente precisava refletir, por isso que o dia 5 de hoje é para isso. Tem solução, tem como realmente diminuir, basta da gente. Basta da gente. Depende da gente. Não vamos precisar de uma outra pandemia para refletir isso, para começar a entender isso, não. Tá? É lógico que também teve um lado ruim, né, Sabrina? Sim. Além da parte toda das mortes ou da tragédia também, aí como, lembrando, vídeo focado no meio ambiente, por favor, não nos entenda mal sobre parte boa e parte ruim, tá? É sobre o meio ambiente em si só. Um traço bem ruim foi o aumento do lixo hospitalar, que requer um descarte muito minucioso, tem que ser muito correto para a gente não acabar prejudicando tanto outras pessoas quanto o próprio meio ambiente. Aumentou numa questão de plástico, numa questão de máscara, numa questão, sabe, de tudo. De elementos contaminados, objetos cortantes. Aumentou muito. Não que não deveria, né? Mas menos. só para você ver para onde que estava sendo direcionado o consumo. Sim. Né? Estava voltado realmente para combater a doença. Né? Mas aumentou também numa questão do lixo. Né? Uma boa parte é incinerado, né? Uma boa parte tem um destino adequado, bonitinho, só que aí também tem esse lance dos plásticos. Né? São questões para se pensar. Plástico. Nem vamos tocar nesse assunto hoje. A gente já pode ter, a gente sabe que o plástico não vai deixar de existir, sim, mas que a gente possa reduzir cada vez mais, isso sim. Né? A gente tem que saber o que está fazendo e para onde está destinando. Assim como a gente já falou nos outros vídeos sobre você sabe de onde vem, você sabe para onde está indo, o consumo, tem lá nos outros vídeos, a gente pega muito no pé disso. Por mais que eu acredite também que os pequenos talvez não façam tanta diferença quanto os grandes indústrias, grandes empresas, né, que também tem que ter esse papel e esse olhar, eu acho importante a gente valorizar o que a gente tem e o que a gente faz no dia a dia. Liçãozinha de casa. Como todo vídeo. Como todo vídeo. Então, se você viu que tem condições realmente, né, de diminuir, o
que você possa contribuir Sim. nessa semana do meio ambiente. Começa a observar, começa a pesquisar, começa a se informar. Então, remeta, né, o que aconteceu basicamente lá em 2020 e começa a olhar, né, nesse formato aí que poderia ser o planeta. Pô, o planeta podia ser diferente? Sim. Poderia. A pandemia mostrou. Sim, Tá e bom? só uma ressalva, foi bonito de ver, né? Tanto que apareceu nos telejornais, espantoso inclusive, quando o pessoal começou a ver a natureza tomando o lugar que era dela, né? Tomando proporção, foi bonito de ver na TV, causou comoção e um choque, né? Acho que por um momento a gente esquece que a gente convive num meio onde todos, né, interagem e precisam um dos outros. Então, de lição de casa, para quem não faz ou acha que não faz, reflita, né? Sim, o que você pode ótimo. fazer? Separar seu lixo, já plantou uma árvore, apreciar pelo menos os espaços naturais que você tem, entender por que funciona, ver lá os passarinhos cantando, ter um consumo mais consciente, tanto de roupas quanto de objetos, procure trocar alguma coisa. Quem já faz, ótimo, relata aí pra gente, vê lá, falar desde quando você faz, qual foi a sua inspiração. Porque até então a gente tem até famosos que compram essa causa, né? O DiCaprio, o Meryl Streep, Sim, gente que tá ali engajado, que aproveita da sua imagem pra mostrar que tem, né, coisas com que se preocupar. E acho isso muito importante, né? Às vezes o pequenininho faz diferença dentro de uma casa, depois dentro da sua escola, né? Aí a cidade começa a se movimentar, quem sabe a gente consegue um dia chegar numa constante. A diferença começa dentro de você, né? Não começa por aí. E aí sim, dentro de você, para sua casa, para o seu bairro, para sua cidade, aí vai. Então, se todo mundo começa a ter esse pensamento que nós temos, Sim. que não pesa, gente, não custa, é treino, é hábito, Isso, a gente é mudança entende de hábito. a gente entende que ninguém é perfeito, ninguém vai Sim. mudar do dia pra noite e ser uma nova pessoa, mas você pode construir um novo cidadão. Sim, com certeza. Então, esta semana, reflexão, tá? Tanto do que a pandemia proporcionou, né, em relação ao meio ambiente, e quanto também, né, você possa fazer, No seu dia a dia. ok? Perfeito, galerinha? Fechamos aqui. Comemorem, participem, né? Curtam, Façam comentam. isso também. Segue a gente nas redes sociais. E até semana que vem. Tchau! Você acabou de ver Aimiri Sustentabilidade. Aguarde o próximo episódio.